Então, muito boa tarde a todas e a todos. Muito boa tarde. Eu queria, antes de mais, em nome da 13ª Comissão, que é a Comissão da Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local, queria agradecer também o vosso pedido para estar cá hoje, para apresentar o documento que nos vão apresentar, o rumo à revolução da reutilização e reparação. Queria dizer que temos aqui connosco a Sra. Presidente da Comissão, Isaura Moraes, está ali sentada na segunda fila, que dá-nos também o prazer de estar aqui, assim como temos cá representados dois grupos parlamentares. Está o grupo do Partido Socialista, com o seu coordenador, o Dr. Pedro Segonho, e o grupo do PSD, com a senhora deputada Isaura Moraes, que é a presidente do grupo, e depois mais 4 senhores deputados também do Partido Socialista, o senhor deputado Patinho ali ao fundo. Os outros grupos parlamentares podem chegar a qualquer momento. De qualquer forma, eu ia pedir, então, retomar os nossos agradecimentos, dizer que é para nós, e posso dizê-lo em nome de todos, é muito bom ouvir, e nós tiveram a oportunidade de nos enviar o documento, e é evidente que todos nós demos uma breve leitura, mas agora ouvir das vossas bocas melhor aquilo que pretendem com este documento e com esta plataforma. Eu ia pedir, que sei que tenho a indicação, na realidade, que estão cá 3 membros da delegação, mas pedia talvez Ana Salcedo. Então, pois, para não me enganar, porque são 3 senhoras, eu pedia para a primeira a falar, se não se importasse de apresentar as outras, dizer-vos que vão ter 8 minutos para apresentar o vosso projeto, depois no final os senhores deputados terão 3 minutos cada grupo parlamentar para fazer uma pergunta ou qualquer dúvida que lhe surgir, e depois terminam novamente com mais 8 minutos. Por isso, serão estes os tempos. Muito obrigada. Obrigada. Queríamos só pedir que nós organizamos estes 8 minutos, que são pouco tempo, e então essa inicial. Sou eu que vou ter vou iniciar e vou apresentar aqui as minhas colegas, e vou tentar ser concisa, porque 8 minutos para um tema de revolução vai ser importante alcançar. Vamos ver onde é que chegamos. Em primeiro lugar, nós queremos agradecer, obviamente, este assunto mereceu a vossa atenção, a esta comissão particular parlamentar, que assim direto não pensámos que pudesse ser a que nos ia chamar, mas de facto o conteúdo do próprio documento está cheio de propostas que privilegiam a administração pública ou o poder local, e portanto pensamos nós, é nosso propósito nesta sessão, esperando que tenham lido com alguma profundidade, ou com a profundidade que conseguiram, e que construtivamente possa sugerir. A nossa intenção neste documento é que traga medidas e propostas já, de certa maneira, pesquisadas e elaboradas, para que possa facilitar a vossa crítica e os próximos passos, evidentemente, ter um impacto melhor. Claro que o nosso propósito é sempre, este início de trabalhos foi pensar no Plano Nacional para a Economia Circular, que está neste momento a se guardar uma segunda versão, e que, na nossa perspectiva, já vamos dizer quem é que somos nós, somos 2 entidades que estão aqui representando muitas mais, e que nós pensamos que a reutilização e a reparação não podem, têm mesmo que ser consolidadas e ser uma realidade acessível, fácil, e que demonstre que é mesmo um querer político também para Portugal. Para mudar é aqui. Está muito pequenino, mas são grandes e pequenos grupos que participaram neste processo da redação final deste documento,
Portanto, é um resultado de um esforço conjunto, e nós podemos dizer, de ecoempreendedores, de empresas como mercearias, outros tipos de empresas, organizações sociais, como IPSS, indivíduos, ativistas que se juntaram para este trabalho, para este pensamento, com as suas experiências, eu diria, tanto de negócio como de consumidores, como de bem comum, em trazer este lado da reparação e da reutilização. E podemos ver em alguns, com detalhe no documento, que temos, por exemplo, a DECO neste trabalho, que é o lado do consumidor, ou uma Maria Granel, que é uma mercearia que se calhar toda a gente já ouviu, espero que sim. Pronto. Foi possível reunir este grupo e que se mantém ativo, e é uma coisa que gostávamos muito de deixar-vos, que é uma plataforma que existe desde outubro de 2022, está a fazer agora um ano, e que é uma plataforma digital com o fim de unir membros e pessoas e organizações que se unem por este objetivo comum de rumo ao desperdício zero. E, portanto, o que esta plataforma faz, em vez de estarem várias iniciativas nacionais dispersas e localmente, com princípio, meio e fim, só para aquelas iniciativas, juntar esse espírito crítico e poder traduzir-se em impacto real para Portugal. E é este o endereço, e convido já a estar atentos e a poderem participar, é um bom veículo de comunicação. Não está aqui a Ana Salcedo neste slide, mas pronto, eu passo a apresentar as minhas colegas, somos o porta-voz deste grupo, a minha colega da Zero Waste Lab, Ana Salcedo, somos uma das cofundadoras da associação, hoje uma ONGD, e a Lindsay, da Circular Economy Portugal, que tem traduzido nos últimos anos muito trabalho sobre estas temáticas e impulsionar muito estas iniciativas também em Portugal, não só a nível local, como dimensão nacional. Portanto, o que dizia há pouco, o espírito deste documento foi chamar revolução, porque gostaríamos muito que a reutilização e a reparação fosse um normal, e nós sabemos nas nossas vidas cotidianas que não é assim, por vários fatores. Se for pela perspectiva individual, não conseguimos, o técnico nos arranja as coisas, ou é caro, ou reutilizar tem alguns impeditivos legislativos, ou de recursos locais que possamos efetivamente fazer ter estes comportamentos. E, portanto, aqui a grande intenção do documento é falar sempre em prevenção, como é que podemos prevenir resíduos, e uma mudança sistémica, que é dar recursos à comunidade para o bem-estar de todos. Há várias esferas para falar sobre reparação e reutilização. Nós escolhemos estas porque foram aquelas que o nosso grupo de 24 entidades, ou 24 grupos que participaram nesta discussão, trouxeram como know-how, e também reconhecemos que há outros grupos que estão focados noutras temáticas, por exemplo, das embalagens ou do plástico, e, portanto, quisemos deixar essas questões noutros grupos e trazer para aqui a questão dos equipamentos elétricos e eletrónicos, os têxteis, os equipamentos e a questão até da construção civil, que também é quase pronto, eu gosto de ver algumas, porque é realmente reconhecer que há aqui questões. O documento está dividido em 6 capítulos. Há também uma parte de pesquisa e de pesquisa de boas práticas europeias. A profundidade é aquela que é, mas depois pode ser melhorada com o vosso contributo, mas a ideia é haver objetivos e monitorização e, portanto, haver metas tanto para a reutilização como para a reparação, e trazer tangível algumas medidas, pronto, para não ser só uma coisa de intenção. Trazemos aqui algumas medidas para cada um destes capítulos.
Também a ver os incentivos económicos e financeiros. Não temos todos estes capítulos que vou elencar, eles não estão priorizados, mas são aqueles que nos parecem mesmo importantes a ativar e que depois nós vamos vos devolver a pergunta de qual prioridade é que se sentiriam que seria mais importante atuar. Mas incentivos económicos e financeiros, podiam ser incentivos fiscais ou apoiar os negócios circulares ou o empreendedor. O design circular, também aqui tem muito trabalho para fazer. Fortalecer o setor da reutilização. Não há um setor da reutilização e há um setor ainda muito... ainda não estou a mudar aqui. E há um setor de reparação também um bocadinho... com os conhecimentos e a comunidade que nós temos em volta. Portanto, também não é muito organizado, na nossa perspectiva. Sentimos que aqui os municípios têm sido, mas podem melhorar muitíssimo, serem os motores de mudança e, portanto, há muitas iniciativas pontuais que devem ser relevadas e até replicadas, mas ainda são diminutas quando nós saímos até dos centros urbanos litoral, Lisboa, Coimbra, Porto, e se quisermos transpor Portugal no seu todo, não temos de facto centros de reutilização ou bancos comunitários ou serviços de reparação. E claro, esse é sempre um capítulo que nós não focamos e não aprofundamos profundamente, porque acho que é o que se tem feito muito pela sociedade civil, que é sensibilizar e capacitar nos, enquanto consumidores, enquanto... pois é que eu estou a passar aqui, esqueci, desculpem a minha experiência aqui deste aparelho, mas pronto. Mas a parte de sensibilização e capacitação é muito importante e, a nosso ver, não é só de sensibilização do consumidor, mas é até a profissionalização e a valorização de mão de obra específica. Se calhar são vários departamentos, várias comissões que podiam estar aqui a intervir, que é a valorização da mão de obra e da precariedade que muitas vezes acontecem estas experiências. E neste sentido, acho que devolveríamos agora, já passei 1 minuto e 37 segundos, agora que eu estou a ver ali no contador, devolvia-vos este sumário e saber a posição dos partidos aqui presentes. Agradeço imenso. Então, muito obrigada. Eu queria só perguntar aos grupos aqui representados, o grupo do Partido Socialista, então. Faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, e começar por agradecer a vossa presença e terem solicitado esta audiência à 13ª Comissão, que, como bem a Sra. Presidente delimitou o âmbito no início da audição, diz respeito à administração pública e ao poder local. Parece-me que o tema que trazem é vocacionado essencialmente para a Comissão do Ambiente e, portanto, acho que devem manter esse pedido de audiência à Comissão do Ambiente, porque, na perspectiva de apoiar este tipo de iniciativas, por forma a que elas atinjam um maior número de pessoas, para que os microcomportamentos tenham no seu somatório um resultado positivo nos objetivos que pretendem, está no âmbito das políticas ambientais, que são acompanhadas pelo Ministério do Ambiente e da Ação Climática, e não tanto na esfera da ação desta Comissão. Apesar de tudo, nós temos consciência que os municípios têm um papel importante naquilo que é a recolha e a entrega de resíduos para tratamento, e, portanto, aí, sobretudo, é a grande esfera da ação das autarquias locais. E, nesse aspecto, não só a tipologia de projetos que apresentam, mais vocacionados para o cidadão,
tem impacto na economia circular, mas também a ação dos municípios na recolha dos resíduos e na promoção do seu separamento para que possa haver uma maior reutilização desses mesmos resíduos e que eles não se tratem apenas como resíduos indiferenciados e que têm um caminho que gera um desperdício quase de 100%, apesar de haver aproveitamento energético, etc. Mas parece-me que do lado dos municípios e de quem trata resíduos há ainda um caminho a ser feito na separação, não tanto na ótica do consumidor, mas nos sistemas a jusante, na separação dos mesmos, no tratamento e em dar nova vida a esses resíduos recolhidos. Depois há um outro tipo de autarquias que nós acompanhamos, que são as freguesias, e que têm uma proximidade aos cidadãos muito grande e que aí sim, eu, até pela minha experiência pessoal de ter sido Presidente de Junta de 12 anos e de ter durante 6 presidido a Associação Nacional de Freguesias, há projetos de economia circular que beneficiam da proximidade das freguesias às comunidades e às populações. E, portanto, nesse aspecto é de salutar o apoio técnico que vocês possam dar, vocês, organizações não governamentais em geral, às iniciativas que a esse nível local existam. Algumas delas têm tido o apoio do Ministério do Ambiente e da Ação Climática, inclusivamente projetos não só de café repair, como de bibliotecas de ferramentas, ateliês de reaproveitamento de vestuário, etc. Partilha de recursos e reparação de recursos. O nível das freguesias é um nível ótimo para que esses projetos possam atingir o maior número de pessoas e possam haver um conjunto de comportamentos individuais afetados que possam produzir um resultado perfeito. Portanto, a sugestão que eu vos deixava era a de olhar também nesta perspectiva para a reutilização de resíduos que são recolhidos pelos municípios e, portanto, que sugestões é que podem nascer do vosso conhecimento para esses fins. E depois de vos sensibilizar para o nível freguesia, onde realmente se consegue implementar microprojetos, mas que todos somados têm um peso muito interessante naquilo que são as metas e os objetivos que podem ser traçados neste âmbito. Quanto às macro questões que aqui apresentam, é de facto Comissão do Ambiente, pura e duro. No entanto, ficamos à mesma disposição de, sempre que encontrarem uma falha legislativa que diga respeito ao poder local ou que diga respeito à administração pública enquanto entidade que organiza serviços para prestar serviços públicos, estaremos sempre disponíveis para ouvir os vossos contributos, as vossas sugestões e analisá-los. Mas, portanto, legislação ambiental é na Comissão de Economia do Ambiente, mas tudo o que seja falhas legislativas ao nível da administração local ou da administração central, que achem que nós possamos dar um impulso legislativo para ajudar, com certeza que estaremos disponíveis. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Eu queria passar agora então à Sra. Deputada Fátima Ramos, do PSD. Cumprimento a Sra. Presidente em exercício, cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Começo por agradecer o facto de estarem aqui, o trabalho que realizaram e todos os contributos que nos podem dar. Como já foi dito pelo meu colega, esta não é de facto a comissão que mais trabalha estes temas, mas, para além disso, somos pessoas muito ligadas ao poder local e o poder local é algo extremamente importante nesta matéria. Por outro lado, sendo nós do PSD, e penso que o Partido Socialista também tem uma visão próxima, somos um partido que valoriza muito todo o que é o trabalho da sociedade civil. Isto é, não defendemos sociedades estatizantes, defendemos sociedades onde a sociedade civil atua e apresenta propostas. Por isso eu queria fazer aqui um agradecimento a estas 24 entidades que se envolveram na luta, no fundo, por um Portugal melhor, por um ambiente melhor, por uma maior eficiência da utilização de recursos. Lendo o vosso trabalho que nos apresentaram, vimos que de facto têm propostas que são muito interessantes e que merecem ser ponderadas, mas tem também outros dados que me parecem de elevada preocupação, nomeadamente, nós somos um país que não é rico, sabemos que ainda agora os recentes dados dão-nos que a Roménia já nos está a ultrapassar em termos de PIB per capita,
Ou seja, não criamos a riqueza que deveríamos criar e depois não temos o nível de vida que deveríamos ter. Em contrapartida, por exemplo, e de acordo com os dados que nos dão, a taxa de uso de material circular em Portugal, isto é, a percentagem de materiais reciclados, reutilizados, isto é, devolvidos à economia, segundo os vossos dados, é das mais baixas da Europa, ou seja, 2,5% em 2021, 5 vezes menos do que a média europeia. Ou seja, isto significa que algo está a falhar. Se nós já achamos que está a falhar toda a nossa organização do território, isto é, nós temos cada vez mais um país que tomba para o mar, em que temos cerca de 50% da população nesta faixa, em 2 áreas metropolitanas, o que significa um desperdício de toda a capacidade de criar riqueza do resto do território. Quando vimos para este tipo de desperdícios, notamos o mesmo. Ou seja, parece que somos ricos quando nós não somos ricos. E depois isto, claro que se reflete no nosso nível de vida. Mas não é só aqui, é que, como sabem, para além deste tipo de resíduos que os senhores se referem, nomeadamente uns que me preocupam também bastante, que tem a ver com os resíduos da construção civil e dessa parte. Quando nós olhamos, por exemplo, para os resíduos alimentares, nós vimos que, quando temos, por um lado no mundo, 800 milhões de pessoas, cerca de 800 milhões de pessoas a passar fome, temos cerca de 30% dos produtos alimentares são desperdiçados. Mas quando olhamos mesmo para Portugal, e foi agora 29 de setembro, foi o dia escolhido como Comissário para as Nações Unidas para falar do desperdício alimentar, nós em Portugal desperdiçamos por ano 2 milhões de toneladas de alimentos. Ou seja, algo, e volto a dizer, não está bem. Nem em termos de organização do território, e aqui eu culpo muito um poder muito centralista que eu acho que tem existido no nosso país, mas para além disso também temos de reciclagem. Falámos já, e o meu colega fez algumas questões, nomeadamente, como é que o poder local pode ajudar mais. Nós, as pessoas desta comissão, algumas das pessoas foram presidentes de Câmara, que aliás é que a minha colega, eu também, fui o colega, presidente de uma junta. E uma das dificuldades, e outros aqui ligados ao poder local, todos ligados ao poder local, aliás, estão aqui neste momento, todos ligados ao poder local, a próxima senhora que está a presidir a reunião. E é algo que, pelo menos, eu tinha enorme dificuldade. Quando falamos dos resíduos da construção civil, que é, e aqui acho que nos podem ajudar, o processo de licenciamento de um aterro, ou uma Câmara ter, para juntar esses resíduos da construção civil, para evitar que as pessoas os coloquem de forma ilegal em locais onde não os devem colocar. Falou-se já que os municípios, e acho que era o caso de nós todos, temos a recolha de monos, temos a recolha de alguns resíduos alimentares, uma série de roupas, tudo isso. Mas, primeiro, em relação aos que fazemos, muitas vezes as pessoas questionam-se se eles são depois, de facto, bem utilizados. E, por outro lado, em relação àqueles que muitas vezes não conseguimos fazer por dificuldade de licenciar esses tais locais, que é o caso dos resíduos das obras, o que é que a legislação, o que é que pode ser feito para facilitar mais o processo? Porque depois isto intrinca noutro processo, que é o seguinte. Hoje, e os senhores que já ouviram falar, da Carta de Risco de Incêndio. Ou seja, há um conjunto de territórios, nomeadamente os territórios do interior, em que é considerada, alguns chegam quase a vermelho. O que significa que temos grandes zonas florestais, onde existem muitas limitações à construção e à colocação de determinados locais, mas, por sua vez, se eu falar, por exemplo, num sítio para recolher este tipo de resíduos, como se eu falar numa suinicultura ou outro tipo de investimento deste género, se calhar esse era o melhor local para eu colocar. Mas depois entranca como um conjunto de reservas e um conjunto de outros problemas. Ou seja, como é que nós nos podemos aqui interajudar no sentido de poder, de facto, por um lado, aproveitar melhor os recursos, estes são os recursos, mas depois, por outro lado, também, em termos da parte económica, criar condições para que mais pessoas e mais entidades possam ter estas atividades. Ou seja, exista um processo que facilite e que impulsione o licenciamento por parte daqueles que querem trabalhar nesta matéria. Muito obrigada e, mais uma vez, grata pelo vosso trabalho. Obrigada. E agora passava novamente a palavra para... O meu nome é Lindsay Wiesand, sou fundadora da Circular Economy Portugal. Vou tentar abordar algumas das questões que foram levadas à mesa. Em primeiro lugar, a ideia que este documento pertence mais ao domínio do ambiente, eu diria que é
a área e o setor da reutilização e recuperação tem muitos benefícios socioeconômicos e não é apenas um assunto ambiental, mas pode trazer muitas oportunidades para a recuperação e resiliência económica de Portugal. E por isso temos desenvolvidos, formulamos um conjunto de medidas transversais que também entram da competência de GAI, que é a entidade responsável ou co-responsável pelo desenvolvimento do novo plano de ação para uma economia circular. Portanto, são necessárias medidas económicas e também legislativas, vários tipos de incentivos para apoiar, para incentivar a reutilização e aumentar a taxa de reutilização e recuperação em Portugal e capacitar os consumidores e para criar também benefícios económicos para os cidadãos. Em termos de intervenções ao nível local que poderiam ser tomadas pelos municípios e juntas de freguesias, sim, o licenciamento ou a recolha de resíduos é competência das entidades locais e agora é uma altura muito importante para o desenvolvimento do PAPER-Sul, ou seja, os planos de ação para atingir as metas do PERSUL 2030. E aí há uma oportunidade para introduzir ou estabelecer centros de reutilização, não apenas para os bens de consumo dos consumidores, mas também para os materiais e produtos de construção que são resultados dos demolições ou reabilitações dos edifícios. E aí há uma oportunidade para manter para prevenir desperdício, manter o valor destes tipos de produtos e materiais para que eles sejam mantendo em uso e circular ao nível local. E isso seria uma intervenção, uma estratégia relativamente nova e inovadora que não depende apenas do investimento dos municípios, mas também precisa de uma estratégia nacional para mesmo promover esta estratégia e facilitar o intercâmbio de experiências entre municípios. E aí a Iniciativa Nacional das Cidades Circulares pode ser uma boa plataforma para possibilitar esta partilha da experiência, mas infelizmente esta plataforma vai acabar em breve, pelo que eu saiba que não há fundos para continuar esta plataforma, embora a colaboração entre os municípios é fundamental para a transição para uma economia circular. Pronto, é isso que eu queria dizer. Sim, eu gostaria talvez só de reforçar também as oportunidades de formação, porque não só em termos da reparabilidade e da reutilização, mas mesmo agora falando da construção civil, porque é um tema bastante grande, há muita pouca qualificação em Portugal de construção civil ecológica, de reutilização. Não existem pessoas quase com essa capacitação. Há uma busca enorme, é um setor que continua em enorme crescimento e não existe oferta. Agora começam assim muito pontuais e isso pode ser promovido ao nível municipal e ao nível nacional, tanto para a reparação, não é? e capacitar técnicos, como também a nível da construção, de técnicas de construção, mas também o potencial de criação de materiais que depois não precisem de ir para aterro, não é? Que possam ir eventualmente para a compostagem, que
que possam ser reutilizados no ciclo da vida. E isso está totalmente subdesenvolvido aqui em Portugal e é uma enorme oportunidade de formar pessoas capazes e com isso criar um novo setor, não é? e um bom exemplo. A nível europeu já existe bastante força, não é? Nesse setor. Nós temos alguma experiência também de trabalhar com pequenos municípios, não é? E esta ideia de criar bancos de materiais e centros de reutilização, não só para o cidadão, mas também abrir as próprias das oficinas, são recebidas quase como uma novidade. São sempre, no fundo, opções de fim de linha e não são colocadas como prioritárias. E, portanto, se houver maior divulgação até das recolhas dos monos e tudo, mas possibilidade de haver incentivos até quase fiscais, não é? Oportunidades de troca pela entrega de materiais em bom estado, há vários mecanismos que podem ser testados, não é? E, portanto, deixava essa só complementando aqui a nossa intervenção, só voltar aqui ao espírito da prevenção, não é? Portanto, as políticas e as políticas de ação local e de ordenamento territorial, elas também têm que ter esta noção de prevenção para nós não estarmos sempre na base de gerir o problema e de gerir os resíduos como um todo. Nesta reta final, não sei se é reta, se é um início, mas desta sessão pelo menos, deixar também um desafio à Comissão, que pode ser fazer um convite às outras comissões ou até à Assembleia da República, que é, hoje senti-me muito emocionada de vir aqui, pelo simbolismo da Assembleia da República. E, portanto, acho que é importante pautar pelo exemplo e talvez os vossos processos internos, eles poderem também serem exemplos da iniciativa de promoção de cultura que se quer para todos, com acesso a todos. E, nesse sentido, disponibilizamos para ajudar, disponibilizamos a sociedade civil, que é especializada, que é profissionalizada, que poder ajudar estas comissões e a Assembleia da República a pautar pelo exemplo, porque todos temos telhados de vidro e porque não temos acesso ou a informação ou às vezes as ideias de processo certas. Pronto, era isso que queria. As compras públicas podem ser já alguma coisa, mas pode ser criado uns padrões de maior nível, sim. Era isso que queríamos deixar. Então, queria agradecer, mais uma vez, agradecer tanto às senhoras por estarem cá e da forma como nos apresentaram este documento, dizer que nós vamos tomar em boa conta, é evidente, e é para nós estes momentos são sempre momentos até de reflexão também e de ver nós próprios em que é que podemos melhorar e como é que podemos fazer com que os outros melhorem. Porque quando os outros melhorar, o nosso país melhora de certeza absoluta. Agradecer também aos senhores deputados aqui presentes e desejar-lhe um resto de uma boa tarde a todos. Nós iremos iniciar o plenário, estão cá, se quiserem assistir, é só pedir aí que os... Vou ter. Sim. Então sim, podemos, sim senhora, tirar uma fotografia para mais tarde recordar. Sim. Obrigada.